Olá, este é mais um Câmara Notícia e você confere os destaques. Fim de recesso parlamentar, sessões voltam na segunda-feira. Termina também nossa série de balanço das comissões. Atenção para os pais, saiba como manter o bem-estar dos filhos em casa. E Campinas é a cidade que mais registra agressões contra deficientes na região. É dia também do nosso quadro olímpico, vamos conhecer mais sobre tiro esportivo e tiro com arco. Agora no Câmara Notícia. E nesta segunda-feira, a Câmara retoma as reuniões ordinárias. Durante o recesso parlamentar, o plenário foi reformado. Veja na reportagem de Mirna Abreu. O dia 1º de agosto marca a volta dos trabalhos legislativos na Câmara de Campinas, com a 44ª reunião ordinária. Em julho, os gabinetes e os departamentos administrativos funcionaram normalmente, mas o prazo para a tramitação de projetos ficou estagnado. O presidente da Casa, vereador Rafa Zimbaldi, fala da expectativa de trabalho para o segundo semestre. Sendo que a produção da Câmara foi bastante grande no primeiro semestre e com certeza nós temos vários projetos importantes para a cidade para nós discutirmos e com certeza, assim que as comissões liberarem, Comissão de Constituição e Legalidade e as comissões de mérito liberarem os projetos, nós vamos colocando aos poucos na pauta para que esses projetos importantes para a cidade sejam discutidos. No mês de recesso, o plenário e o plenarinho, espaços que abrigam as reuniões ordinárias, solenes, de comissões e debates, passaram por reforma. Nas paredes foram colocados sonex, que são espumas como esta, que evitam a reverberação do som, melhorando a acústica do ambiente e também a qualidade nas transmissões da TV. Câmeras robóticas agora substituem os antigos equipamentos que precisavam de operadores. O diretor-geral da TV Câmara Campinas afirma que a nova tecnologia também dará agilidade ao trabalho. Enquanto está acontecendo uma transmissão no plenário, por exemplo, nós podemos fazer uma gravação no plenarinho e assim que encerrada a transmissão no plenário, imediatamente nós podemos comutar esse sinal para o plenarinho e a partir desse momento já fazer a transmissão desse evento. A gente ganha qualidade, principalmente a qualidade e a versatilidade de utilizarmos os operadores que ficavam dentro do plenário, agora eles vão poder ir para a rua, fazer matérias, novos programas, com isso dar uma maior agilidade na produção da nossa programação. E toda essa agilidade será para garantir maior acessibilidade do público que não pode comparecer pessoalmente aos eventos do Legislativo, além de acompanhar o trabalho dos parlamentares, que independente do período eleitoral, vai continuar a todo vapor, garante o presidente. Os trabalhos aqui na Câmara Municipal continuam no período eleitoral, embora nós temos aí esse período, mas a Câmara continua produzindo, os gabinetes continuam trabalhando, os vereadores continuam apresentando os projetos. Nós temos vários projetos importantes a serem discutidos, como o orçamento do município para 2017, nós temos a lei de uso e ocupação de solo, o plano diretor, as multas, a destinação de 10% das multas para a área da saúde, que é um projeto de nossa autoria, vários outros projetos que nós vamos discutir aqui durante esse segundo semestre. E só lembrando que a sessão ela é transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas a partir das 6 da tarde e a população também pode vir assistir ao vivo aqui no plenário. O endereço é Rua Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E encerrando este recesso parlamentar, a gente apresenta agora o último balanço das comissões da Casa. Veja como foi o primeiro semestre da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Nesse semestre nós fizemos as reuniões e tratamos de vários assuntos, inclusive o assunto sobre a dengue, porque era um problema muito grave que nós tivemos aqui no ano passado. Esse ano teve uma queda de 90%. Por quê? Porque nós incluímos tudo justamente junto com essa reunião para a gente tomar um aparato para poder resolver essa situação que estava afetando Campinas e toda a cidade da região metropolitana de Campinas. A Comissão da Região Metropolitana de Campinas também conseguiu um feito importante quando o assunto é meio ambiente. É que das 20 cidades que compõem a RMC,
8 conseguiram a certificação de município verde-azul. Essa chancela facilita a captação de verbas junto ao governo do estado para ações de combate à poluição. Para se ter uma ideia, em 2012, Campinas ocupava a posição de número 220 no ranking e saltou em 2015 para a 35ª posição, no universo de 645 municípios que compõem o estado. Uma mudança de direção que deve refletir na condução de políticas públicas de preservação do meio ambiente. Então isto é uma obrigação nossa, dessa comissão, enfim, tratar de vários aspectos, de várias coisas, para que nós tenhamos uma Campinas, conforme nós temos uma Campinas ótima para se viver. E agora atenção para você que tem filhos. No quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, nós mostramos quais os cuidados necessários para manter a criança segura em casa, com Michel Amorim. Olá! Essa semana o Saúde e Bem-Estar conversou com uma médica ortopedista e explicou pra gente os riscos que as crianças sofrem dentro de casa. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 137 mil crianças são hospitalizadas anualmente. E de acordo com especialistas, 90% desses casos poderiam ser evitados. Você sabia que julho também é conhecido como Julho Verde? Sabe por quê? Porque durante esse mês, vários hospitais fazem ações de combate e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Então, durante esse período, procure um hospital que esteja realizando esses exames e faça o seu. O vírus H1N1 ainda circula nesse inverno. A Prefeitura de Campinas divulgou um novo balanço e em julho foram confirmadas mais 9 mortes pela gripe. Agora já são 17 mortes na cidade. Desde o início do ano, foram registrados 138 casos de H1N1. Toda atenção é pouca quando se fala em criança em casa. Coisas simples podem se tornar verdadeiras fontes de perigo. Pensando nisso, nós fomos conversar com uma médica que listou esses riscos um a um pra gente. Dentro de casa, o grande detalhe são os produtos de limpeza, que às vezes podem ficar nos armários embaixo, a criança pegar e beber, ingerir esses líquidos e pode dar uma intoxicação. Quando você está no fogão, esquentando água, essas crianças, elas subirem num banquinho e virar essa panela com água quente ou então comida quente, elas se queimarem. E tem as tomadas, que também são perigosas porque elas podem colocar os dedinhos e ter os choques elétricos. A médica também alertou o risco de morte em alguns casos. O problema é que as crianças adoram escalonar e ir nas janelas, e aí essas janelas elas podem estar sem a proteção e elas caírem. Como elas gostam de escalonar móveis, tanque, esses móveis podem cair sobre essas crianças e comprimir tórax, comprimir abdômen, essas crianças podem até chegar a óbito. De acordo com a médica, o acidente não escolhe idade e nem gênero da criança. Geralmente não tem muito assim, de tal... a gente estabelece assim, de tal idade, que não tem muita noção de colocar o dedinho na tomada, de virar uma panela do fogão. Então, geralmente, até uns 4 anos, isso é mais perigoso. As quedas de altura, geralmente é de 4 até 10 anos. E na rua tem as quedas, né? Às vezes nos parquinhos, na própria escola, eles sobem, caem, acabam fraturando, e os atropelamentos, né? Que seria aquela faixa etária de 4 anos até os 14 anos. Para evitar esses acidentes, ficam as recomendações. Geralmente produtos de limpeza, que tem esse risco de eles ingerirem, no armário na região mais de cima. As tomadas, você tem que fazer as proteções. Móveis ou então locais que tem quina, você tem que usar aqueles protetores porque eles adoram bater a cabeça nessas quinas e acabam machucando e cortando. Os móveis, retirar da região, geralmente da janela, porque eles gostam de escalonar. Eventualmente, se tem uma grade de proteção, essa grade de proteção ela não é resistente, eles podem cair quando moram em prédio. Então, todos esses detalhes você tem que estar 24 horas atento para evitar esses problemas com as crianças. Após essas dicas da doutora, o melhor caminho para evitar os acidentes dentro de casa é a prevenção. A gente fica por aqui, até a próxima!
A seguir, Campinas lidera o ranking de denúncias de violência contra os deficientes. E no quadro de curiosidades olímpicas tem a modalidade de tiro. A Câmara realizou a entrega do título de cidadão campineiro nesta quinta-feira. A cerimônia aconteceu no Círculo Militar de Campinas. O título de cidadão campineiro foi entregue pelo vereador Marcos Bernardelli para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Câmara Municipal de Campinas. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4065, de 31 de março de 2016, concede a Fábio de Sales Meireles título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 28 de julho de 2016, assinado pelo presidente Rafa Zimbaldi e por esse vereador que vos fala. Parabéns, meu irmão. Já estão definidas as datas para o mês de agosto do Passe Lazer. No dia 7 e no dia 21 de agosto, a passagem de ônibus vai sair a R$ 1,90. O benefício é aceito com o cartão do bilhete único comum, tá? O desconto não vale para cartões escolares, vale transporte e aquele bilhete de 2 viagens. A cobrança indevida nestes dias pode ser denunciada para a INDEC no telefone 3772-1517. E Campinas lidera um ranking triste. A cidade é a que mais registra agressões contra deficientes na região. Hoje o Nino teve sorte, a vaga de deficiente estava livre e ele que tem este direito pode estacionar tranquilo. Mas tem uma lista de desrespeito e violência que infelizmente são comuns contra os deficientes. Vagas não sinalizadas, que o pessoal guarda o carro sem ter uma credencial, alguns direitos que é vedado, né, de uma praça de alimentação onde tem um lugar reservado para o deficiente físico, você vê a pessoa senta ali e faz de conta que não está vendo. No caso de outros deficientes, questão de transporte público, que tem a sinalização do banco, pessoas até fazem de conta que estão dormindo para não dar lugar. Motorista arranca com o ônibus antes que a pessoa sente, ou até mesmo não para no ponto de ônibus quando vê que a pessoa é cadeirante e tal. Campinas recebeu 671 denúncias de casos de violência contra deficientes, dos 2.750 registrados em toda a região. Os dados são da Secretaria Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência e coloca Campinas em primeiro lugar nesta triste estatística. As queixas mais comuns são violências físicas e também negligência e maus tratos contra a pessoa com deficiência. Então nós observamos que isso vem crescendo ao longo do tempo, né? E acho que é um ponto de atenção que deve ser tratado. A Secretaria aqui de Campinas acredita que o número de casos pode ser ainda maior, já que existe subnotificação. Ou seja, muita gente ainda tem medo de denunciar. Isso porque muitos casos acontecem dentro de casa ou com moradores de rua, que geralmente ficam de fora dessas estatísticas. Este é o caso da Maria, que a gente encontrou na Anchieta. Ela é moradora de rua e tem que procurar nos amigos um reforço para a segurança. Aí eu vou para lugares assim onde tem mais gente assim conhecida, porque é perigoso. Ficar assim em lugar assim deserto assim é perigoso aqui em Campinas, não é fácil não. O Nino também acredita que falta estrutura para que o deficiente possa fazer as denúncias. Por isso, ele mesmo nunca registrou um boletim de ocorrência. Hoje você vai numa delegacia, será que todas as delegacias são adaptadas? Hoje em Campinas a gente tem uma delegacia só, que você tem uma rampa de acesso para o deficiente, as demais não tem. Então muitas vezes isso aí inibe o deficiente de ir lá e registrar essa ocorrência. E essa ocorrência é uma ocorrência que você não consegue fazer pela internet. Quando a denúncia chega, a Secretaria faz o atendimento, mas agora o objetivo é ampliar a conscientização para identificar e combater a violência. Aqui as denúncias nós colocamos para a nossa dupla psicossocial e elas fazem a visita domiciliar, fazem os acompanhamentos, vão tratar com as pessoas, né, vão fazer as visitas para ver e fazer um acolhimento dessa pessoa com deficiência e o encaminhamento. A gente pensa em fazer a conscientização, de fato, né? Então, fazer campanhas, expor que as pessoas com deficiência têm os direitos dela, ela não está deficiente porque ela quis, então
as pessoas têm que entender isso e têm que tratar como pessoa, né? Falta muita consciência dos direitos, tanto da pessoa que sofre a violência, também dos demais que praticam a violência, né? Que às vezes ele acha que não é uma violência. E olha, gente, não passou nem 5 minutos que o Nino foi embora e já teve gente que parou irregularmente na vaga de deficiente. Falta pouco para as Olimpíadas e a gente continua com as curiosidades. Hoje você conhece o tiro esportivo e o tiro com arco. O tiro com arco e o tiro esportivo são duas modalidades olímpicas que também vão ser disputadas nos Jogos Rio 2016. Quem esteve nos Jogos Olímpicos de Paris 1900 conferiu a estreia do tiro com arco, antes conhecido como arco e flecha. E logo na edição seguinte, a participação feminina já se fez presente. Nos Jogos Rio 2016, homens e mulheres competem em provas individuais e por equipes em busca da mira perfeita. O objetivo dos atletas do tiro com arco é simples, mas nada fácil: acertar suas flechas no centro de um alvo posicionado a 70 metros de distância. Na Olimpíada de Barcelona, 1992, o tiro com arco foi destaque. Quem acendeu a pira na cerimônia de abertura foi um arqueiro. Um verdadeiro teste de precisão em que as disputas são decididas por milímetros de diferença e exigem mais da capacidade intelectual e psicológica dos competidores do que força física ou resistência. Esse é o tiro esportivo. A estreia olímpica foi em Atenas, 1896. Para as mulheres, Los Angeles, 1984. Na Rio 2016, os atletas miram o pódio em 9 provas masculinas e 6 femininas, todas individuais. O tiro esportivo é uma das 5 modalidades do pentátulo moderno. Essa foi mais uma edição do Câmara Notícia. Eu saio de férias. A gente se vê na próxima. Boas férias, Michael. Eu continuo com vocês e até a próxima.